Amado Mestre Jesus, querido amigo de nossas vidas, que tanto fez e faz por nós todas as horas, nosso amado Mestre, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo, pela oportunidade de aqui podermos estar estudando essa doutrina maravilhosa que intuíste a esses espíritos, essa espiritualidade maravilhosa que nos passa a todo momento, que nos intui a todo momento essas belezas, essas coisas lindas. Queremos te agradecer, Jesus, por tanta bondade, por tanto amor por todos nós. Que o Senhor possa, a cada momento, intuir a essas pessoas para que esse mundo melhore, para que possamos ser pessoas de bem a cada momento. E hoje, especialmente, queremos pedir, Senhor, por essa moça que está passando por algumas dificuldades e um grande aprendizado, que se chama Valdelice Maria de Souza dos Santos. Que ela possa entender esse momento difícil de sua vida e que a espiritualidade possa estar ao seu lado, amparando-a e protegendo-a, e que os mentores da nossa casa de Oswaldo Cruz possam assisti-la nesse momento e a sua família. Que todos possamos ser beneficiados, Senhor, pela luz do teu amor, da tua paz e dessa bondade que inunda esse momento de estudo a todos nós. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, assim seja. Muito bem, gente. Boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Nós vamos dar sequência, né, aqui ao nosso capítulo de número 16 do nosso livro. E aí, deixa eu só botar aqui. Bom, cheguei. Muito bem. Mas ainda vamos comentar, porque esse capítulo ainda faz um ligeiro comentário sobre o caso Dimas. A gente vê que Dimas já foi totalmente desligado do corpo físico, né? O mentor foi lá e desligou os últimos laços que prendiam ele. Mas ele ainda ressente o processo da desencarnação. E aí a gente vai ver por quê. Por que ele ressente esse contato ainda, esses sofrimentos físicos, que na verdade não são mais, porque ele não possui mais corpo físico, mas por que ele ainda sente esses sofrimentos, bastando ele lembrar da vida dele, dos últimos momentos, da casa dele, da família dele? Como a gente pode encontrar uma explicação dentro da doutrina dos espíritos? Eu aqui vou só de novo fazer um link com aquilo que a gente já falou em outras aulas, né? A gente viu que no livro Céu e Inferno, na segunda parte, vai tratar, no capítulo O Passamento, ele vai tratar do processo, do mecanismo do desencarne. É claro que Kardec disse que aquilo ali é só uma forma didática para apresentar para a gente, mas que entre aquelas quatro etapas, ou aquelas, melhor dizendo, aquelas 4 situações, que ali existe muitas nuances, existe uma infinidade de particularidades. É só para a gente compreender que não é exato o que está ali, ele dá apenas uma ideia para a gente poder ir entendendo os processos. E aí, então, é colocado no livro Céu e Inferno assim: daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva. Lembra da força adesiva? São 2 corpos diferentes, que eu até dei o exemplo para vocês, de um copo com água, de um copo com uma vitamina muito grossa, que quanto mais a vitamina é grossa, mais a força adesiva se faz presente, porque ela fica mais grudada na parede do copo. Então, ele diz que o sofrimento se dá por essa
a afinidade entre o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e o corpo de matéria que já foi desligado, mas que você ainda tem uma afinidade, ou seja, com um plano material. Então, ele diz que o sofrimento deriva exatamente disso. A gente entende o sofrimento exatamente por essa explicação. É pela afinidade que existe ainda do perispírito com o mundo material, ou seja, com aquele corpo físico que ele deixou para trás, que apesar de não ter mais ligação direta, mas tem uma ligação por afinidade. Então, a gente entende por que Dimas, cada vez que ele lembra, ele faz sintonia com aquela dimensão, com a dimensão material, e aí ele passa a ressentir de novo aquele mal-estar do pós-morte, aquela situação toda dele complexa, as dores físicas que ele sentiu, tudo aquilo ele passa a sentir de novo, apesar dele já estar totalmente desligado do corpo físico. Mas, vibratoriamente, ele ainda tem uma ligação. Então, vou ler de novo. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa e, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Tá, ele já está desprendido, porém, ele ainda tem muita afinidade com aquela matéria. Então, toda vez que ele lembra, ele passa a sofrer de novo. Isso é bom a gente parar para pensar que a gente pode ser chamado à morte a qualquer hora, que a gente não vem com uma plaquinha de prazo de validade. Eu, pelo menos, não vim, que eu vou desencarnar no dia tal, mês tal, ano tal, hora tal. Eu não vim. Então, a gente que não sabe, é bom a gente ajudar para facilitar nesse processo. Facilita o processo de desprendimento e depois facilita o processo da gente não ficar na espiritualidade sofrendo porque ainda traz a lembrança, uma lembrança forte, e tem muita afinidade ainda com o plano material. Então, por esses dois fatores, a gente acaba ficando muito jungido à dimensão material, e aí a gente ressente no momento que a gente poderia já estar se libertando de toda a dor, porque a dor pode ficar para trás, a dor física, a dor moral, não, a gente vai ter que tratar dela, que é o caso de Dimas. É por causa da dor moral que ele está fazendo sintonia, porque ele está com uma saudade imensa do lar, ele está com uma saudade imensa da esposa, enfim. E por causa disso, ele também não ter dado um preparo suficiente para a família, ele está lá colado. Pode falar, Marcelo. Eni, desculpe, assim, apesar da gente estar estudando espiritismo, alguns há mais tempo que outros, mas na realidade, de fato, a gente não começa desde, vamos dizer assim, há muito tempo, a estudar sobre o desencarne. A gente, na realidade, não se prepara para desencarnar. Por mais que a gente procure estudar o espiritismo, né, a gente não está se preparando para o momento do desencarne. Conforme você falou, a gente não tem prazo de validade. Não sabe o momento. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus para que esse estudo, essa transformação que a gente está passando, né, que possa ajudar nesse processo, porque eu não vejo ninguém dizer que está estudando, está se preparando para desencarnar. É raro você ver uma pessoa, principalmente mais idosa, que diga que já está no caminho, na estrada do desencarne, então ela está se preparando para isso. Porque, assim, a gente não vê. Então, é muito complicado, porque até o próprio espírita, muitas vezes, ele mesmo não consegue entender o desencarne de uma pessoa própria, que é um momento difícil, né, tenso, e nem o seu próprio. Isso não é uma coisa cultural, eu concordo com você, Marcelo. Não é cultural, mas a partir do momento em que a gente entra em contato com esse conhecimento, por exemplo, através da doutrina espírita que trata isso com mais carinho, né, com mais profundidade, eu acho que é hora da gente começar a se preparar. E como que a gente se prepara? Indo se desapegando de pequenas coisas durante a vida. Isso é um fato. Um outro fato é emocionalmente tendo mais aceitação
com relação à própria vida, o contexto da nossa própria existência. Tem um capítulo, só um minutinho, Márcia, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre uma das bem-aventuranças de Jesus, que é bem-aventurados brandos pacíficos, que vai estar falando, tem um item lá específico que diz que para a gente se tornar um brando e um pacífico, a gente tem que desenvolver duas virtudes, a obediência e a resignação. Então diz lá que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. E aí os espíritos vão mais longe. Eles dizem que o orgulhoso, ele não é obediente. E que o pusilânime ou vítima, ele não é resignado. Isso eu estou fazendo um resumão. De fato, é compreensível que o orgulhoso não seja obediente. Por quê? Porque ele se acha o suprassumo de tudo, ele se acha acima de todos e da média. E aí ele deve pensar assim, gente, eu vou obedecer a quem? Alguém que me obedeça, né? Porque ele está sempre se achando que ele está por cima das razões, né? E o vítima, ele não consegue se resignar porque ele não se sente responsável pelo contexto da sua própria existência. Ele está sempre responsabilizando alguém ou algo pelas dificuldades que ele passa na vida dele. Então, são duas situações que, se a gente não trabalhar, a gente vai ficar agarrado também. Por quê? Porque o orgulho não vai permitir a gente abrir mão dos nossos valores e dos nossos conhecimentos. Então, a gente vai ficar agarrado nisso daí. E, se a gente também se colocar numa posição de vítima, a gente também não vai se desagarrar, não vai se desprender, não vai se despojar, não vai conseguir se libertar. Por quê? Porque a gente acha que somos produto da omissão ou da indolência de alguém que não quis mudar, que não quis fazer algo por mim. A gente se coloca no lugar de vítima e culpa o universo por isso daí. Então, essas duas situações montadas, que eu falei assim rapidamente, é para a gente pensar que esses são fatores de suma importância para a gente se desprender, se desapegar das coisas emocionais e também para a gente poder ir se desapegando de pequenas coisas ao longo da nossa vida. Isso é um treinamento. Ninguém vai se desprender das coisas só porque morreu. E nem ninguém vai ter facilidade só porque agora desencarnou ou vai desencarnar daqui a pouco. Eu sei que a nossa cultura, na nossa sociedade, só ensina a gente a ganhar, a ter e acumular, mas não ensina a gente a perder, a se desprender das coisas. Mas a partir do momento em que a gente tem uma noção da doutrina, do que significa a morte, é hora da gente começar a se preparar, porque só o conhecimento intelectual, eu concordo que não é o suficiente, mas de forma nenhuma. Ajuda, mas não é o suficiente. É preciso ir tentando colocar isso em prática, com os pequenos desapegos de cada dia. Desapego de coisas materiais, desapego de opiniões, desapego do nosso estado de vitimização, que muitas vezes a gente assume, pode não ser o que predomina na personalidade, mas vez por outra a gente veste a roupagem do vítima porque não está muito afim de fazer grandes mudanças, né? Então, são coisas que a gente precisa ir ao longo da nossa vida e se preparando. Como vai ser a hora H? Não sei, nem a minha. Eu fico tentando me preparar, mas eu não sei se na hora H eu vou tirar 10, eu vou tirar um 9,5, um 5, um 4, eu vou ficar reprovada. Enfim, acho que a gente tem que tentar até aí. Tá? É um processo. Pode falar, Márcia. Eu venho refletindo sobre isso já há um tempo, em termos de desapego, pendências, enfim, procurar encaminhar as coisas de uma maneira paulatina, né? E faz tempo que esse livro do Herculano Pires, Educação para a Morte, está lá na livraria olhando para mim. Aí agora eu trouxe ele para casa para ler com calma, né? Mas, assim, e a gente vai realmente, como você diz, num processo.
Aos poucos a gente vai desapegando de determinadas coisas, vai esvaziando armários, de repente você olha para a tua casa e fala assim, nossa, quanta porta vazia. Aí você vê quanta coisa você juntou que não tinha a menor necessidade, né? E vem aí também aí o apego emocional. Isso. Que às vezes é o que mais deixa a gente preso, que o caso do Dimas é o apego emocional. É o apego emocional. Então, assim, eu já venho num processo de meu pai, minha mãe, uma irmã, outra irmã, e assim, para cada um foi um processo diferente, né? Até que a última irmã eu pude agradecer pelo tempo de convivência com ela aqui, coisa que eu ainda não tinha conseguido fazer. Então, eu acho que a gente tem que ir devagarzinho e valorizando cada coisinha que você consegue. Exatamente. Concordo com você, Márcia. A gente tem que aprender a valorizar cada grão de areia que você consegue juntar nesse castelo todo que a gente tenta montar, que é a nossa caminhada aqui. Isso aí. Isso aí, eu concordo com a Márcia. Então, é um processo que você já está fazendo para você, sem saber o teu dia de partida. A gente não sabe, eu também posso morrer daqui a pouco, você também daqui a pouco, sei lá, a gente não sabe. A gente não vê a plaquinha, né? A gente não tem, então, eu também nem sei se adiantaria muito, mas a gente não tem. Mas no caso a gente tentando. Como você disse, as tuas perdas de entes queridos também te ajudou no processo, então também é uma coisa que pode fazer parte para a gente, né? As pessoas que nós amamos, que a gente já perdeu, que a gente às vezes ainda está com aquela saudade sofrida, né? E não com aquela saudade gostosa, né? Porque depois do período de luto, fica a saudade gostosa da gente lembrar os bons momentos, as coisas legais, aquilo não é sofrimento mais, né? Mas se a gente ainda está naquela saudade sofrida, é hora que a gente pode aproveitar para trabalhar, né? E entender que aqui é só uma passagem mesmo. Apesar de que isso não é uma coisa racional, isso é uma coisa que tem que entrar na emoção. Foi? Então, o caso Dimas ainda reforçando os processos dessas perguntas todas que foram feitas, né? A gente entende que dificulta o processo do passamento, a gente entende que dificulta o processo de se desligar, que cada vez mais a gente reforça as lembranças e mais difícil vai ficando da gente se desvencilhar do sofrimento na espiritualidade, apesar de já estar desligado. Eu vou voltar a uma outra pergunta das obras básicas, que é 164, que fala assim: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Porque isso é uma pergunta interessante, né? Que tem gente que quer que a gente dê, que saiba a notícia daqueles que partiram, como é que está, como é que será que estaria. A gente não sabe, porque as pessoas são individuais. A menos que a espiritualidade venha e os espíritos, né, que venham informar isso para a gente não vai saber, né? E aí os espíritos respondem assim: não, dependem da elevação, ou seja, do grau de desmaterialização, que quanto mais desmaterializado, menos afinidade com o mundo material, mais fácil é, né? Então, não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria e, portanto, fica lá, na espiritualidade, sofrendo. Né? Então, a gente entende que é uma lembrança da dor e é uma afinidade que ele tem com o mundo material. Tá? Então, só para reforçar a explicação, a gente trouxe a 164, ok? Só para ir reforçando os nossos processos de lembrança de estudos, né? E aí continua. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Porque o Dimas está lá no mundo espiritual, de que natureza, né? Então a resposta é angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que sofrimentos físicos. Então, se ele já se desligou totalmente, não é sofrimento físico
o que ele está sentindo é a lembrança do sofrimento que volta à tona, e aí ele passa a ter esse sofrimento lembrado e sentido, mas não fisicamente, ele não tem mais corpo físico. Tá? Para reforçar, 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio e calor? Quer dizer, Kardec não esgota, né? E ele coloca assim, é reminiscência, ou seja, é lembrança, né? É reminiscência do que padeceram durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado um manto que o envolvia, julga, passando algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, ele deu apenas o exemplo de quando a gente está com uma roupa, por exemplo, até muito pesada, né? Um manto é uma coisa pesada. Quando a gente tira, às vezes, se a gente não dá atenção, dá a impressão que ainda está com aquilo preso, jogado em cima da gente, né? Então, é uma lembrança. Então, o Dimas teve uma dificuldade durante o momento do passamento dele, por essa afinidade, né, com o mundo material, e agora, esse sofrimento que ele está tendo lá na espiritualidade é a lembrança que ele traz, e aí, conclusão, né? Ele fica preso, ao invés dele ir direto para o mundo espiritual, em dimensões cada vez melhores, ele vai ficando preso porque ele ainda está preso à saudade da casa, da esposa, dos filhos. Né? Então, é preciso a gente acreditar nisso. Lembra aquela passagem que Jesus fala no final, assim, deixai os mortos a cuidado dos mortos, que um rapaz passa, ele passa pelo caminho com o rapaz, e o rapaz diz que quer seguir Jesus, Jesus diz para ele ir, e ele diz que não, naquele momento ele não pode, que ele tem que enterrar o pai. Na verdade, essa passagem, né, não é que ele tem que enterrar o pai, ele quer receber herança, né? A gente fica sabendo disso depois. E aí mostra o quanto que ele ainda está apegado às coisas. Então, enquanto a gente está apegado, não dá para a gente se libertar das coisas da vida. Não dá para a gente seguir a nossa vida espiritual, não dá para espiritualizar-se. Né? É só um exemplo para a gente entender o espiritualizar-se. Né? Ainda o caso Dimas, né? A inquietude dos parentes... Espera aí, deixa só porque eu saí da tela. Tem alguém que... Pode falar, Márcia. Essa história do Dimas me lembrou o Voltei. Ah, sim, do irmão Jacó, né? Que ele fez tanto pelos outros, pela doutrina, mas por ele mesmo ele não fez. Foi uma alma valorosa que trabalhou muito em prol da doutrina, a gente não pode tirar os méritos dele. Uhum. Né? Nesse setor ele foi maravilhoso, mas no que tange, né, a colocar a doutrina em prática na vida dele, pessoal, de fazer a transformação, ele não consegue muito bem, tanto é que ele chega a isso no plano espiritual com o perispírito opaco, diferente dos outros amigos dele. Isso é interessante a gente ver, porque a gente não pode tirar os méritos do irmão Jacó. O irmão Jacó foi uma alma valorosa que deixou muita coisa boa para todos. O que ele fez aqui tem valor, mas num setor da vida dele, ele não cuidou o suficiente. E é isso que a gente também precisa pensar. Às vezes somos excelentes em relação à sociedade, à família, mas em relação a nós mesmos, às vezes a gente se abandona um pouco. Ou às vezes a gente super cuida da gente, mas em relação à nossa família a gente larga para lá. Não tem tempo, não pode, não está afim. Né? Então, é para a gente entender que tudo precisa ser cuidado, né? Já que você me lembrou o caso do irmão Jacó. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Olha lá, ele faz sintonia com o mundo material. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará, desse modo, alguns dias para edificar a resistência. Então, ele vai precisar de mais tempo. Mas ele foi um grande trabalhador, e no que tange ao uso da mediunidade, ele foi íntegro, ele foi fiel.
Só que, ao que tange preparar a família, levar a espiritualização para a família de uma forma mais ostensiva, ele deixou falhas. É isso que eu falei, mas ele continua tendo valores. A gente é assim, num setor da vida a gente é muito bom, em outros a gente é mais ou menos, em outros a gente nem olha. A gente só precisa ver qual que a gente está abandonando para a gente olhar. E aí vai começar a desencarnação do Fábio, que não vai ser dificultoso, porque o Fábio não só se preparou durante toda a sua vida, mas ele preparou a família. A gente vê o carinho que esse homem tem com os filhos, é uma coisa linda de se ver. Né? E com a esposa também. Que é para fazer o que o Fábio fez, vou dizer para vocês, pouquíssimos. Tá? Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador. E não exigirá cooperação complexa. Preparou, com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos procurarem, como acontece comumente, serão úteis, ao invés de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa tarefa. Então, ele preparou bem a família, agora a família vai ser aliado a ele nesse processo de desprendimento. Então, isso quando dá, né? Eu também não estou fazendo crítica a ninguém, porque às vezes a gente é espírita e a família não é. Né? No meu caso, eu sou espírita e minha família não é. Então, assim, acontece. E aí a gente não pode impor às pessoas a nossa crença, né? Porque isso é uma violência sem fim. A gente tem que compreender, ser o que é e seguir o caminho. Né? Então, nesse caso específico, é claro que a gente vai ter os nossos atenuantes, porque se a família não professa a mesma fé e apresentar uma dificuldade, não foi porque a gente negligenciou, foi porque não houve, né? Como fazer diferença. E aí a desencarnação de Fábio, né? A gente vai ver como tem toda uma preparação, né? Os amigos espirituais, o pai dele vem, relata, né? Quem foi Fábio. Durante a vida dele toda, ele foi uma pessoa de saúde frágil. Então, ele já foi preparado para se desapegar o tempo todo. Porque quando a gente tem a saúde muito frágil, a gente às vezes fica, né, passa por tantas situações que tem que aprender a se desapegar e a renunciar a muitas coisas. E esse também foi um caso do Fábio. E muito interessante, né? Então, ele prepara os filhos, ele prepara a esposa, ele faz o culto do Evangelho do Lar, ele procura. Assim, então eu não sou espírita porque eu não vivo 100% o que o Evangelho diz. Ninguém vive 100% aqui nesse planeta, com algumas raras exceções. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo foi colocado que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Não colocou lá, reconhece o verdadeiro espírito pela perfeição dele, porque ele não tem, mas pelo esforço dele em viver aquilo todos os dias. Sabendo que, às vezes, a gente tira boas notas e tem coisa que a gente tira cada nota vermelha que é uma vergonha. Então, é isso daí. Mas o que a gente faz cada vez que a gente cair? A gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é a música. Né? O que a gente não pode perder é o foco, a gente tem um foco de evolução. E é isso que o Fábio fez durante a vida dele. Fábio, pergunta do André, deve ser fogo. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, ele foi um completista. Apesar de todas as dificuldades, ele foi um completista. É difícil a gente ser completista. Geralmente a gente desencarna um pouco antes por causa do nosso temperamento emocional desregrado, ou porque a gente tinha hábitos alimentares desregrados, ou hábitos materiais dos mais variados desregrados. A gente, em geral, acaba desencarnando um pouco antes. Só que Fábio, apesar de todas as dificuldades dele, que ele não tinha uma saúde boa, ele desencarnou na hora prevista. Olha só, né? Que bacana isso. É uma possibilidade. Mesmo a gente tendo saúde frágil, não significa que vai desencarnar antes. Se a gente souber viver, a gente desencarna na hora. Então, vamos lá. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes, surpreendi-me
com a saúde frágil de Fábio, em criança. Isso é o pai dele narrando, né? Desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça. Quero chamar uma atenção de uma coisa aqui muito importante para a gente. Fábio tinha uma conduta de retidão. Ele procurava agir dentro do reto agir das leis de Deus. O que a gente não vê isso muito na nossa sociedade. A nossa sociedade, ou ela é composta de maioria de homens violentos, por exemplo, as guerras é resultado de homens violentos, ou, no Brasil, esse jeitinho brasileiro, né? Falo daqui porque é fácil da gente entender, é o homem astuto. Ele está sempre tentando levar uma vantagem em cima das outras pessoas. O Fábio, ele não vivia nessas polaridades, ele vivia no reto agir. E isso é difícil, é muito difícil a gente viver no reto agir dentro de uma sociedade complexa como essa, né? E Fábio, ao que parece, tentou viver dessa forma o tempo todo. Então, apesar da saúde frágil, desde criança, desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Então, desde cedo ele procura Deus, de alguma maneira, né? Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto, porque ele viu o filho com uma saúde tão frágil, o que ele pensava? Poxa, meu filho não vai longe. Que é o que passa na cabeça de todo pai quando vê que tem um filho muito doente. Mas, apesar disso, o Fábio ele surpreendeu. Casou e teve filhos. Deixa eu ver. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito? A gente sabe por quê. Porque é a lei de causa e efeito. Então, eu só tirei ali uma pequena frase do livro Conduta Espírita, que é um livro muito interessante, ajuda a gente a tomar postura, né, como cristão dentro de uma sociedade, que André Luiz, como ele se coloca em relação perante a enfermidade. Como deveria tentar, ou deveríamos tentar ter um comportamento diante de uma situação de enfermidade, que é difícil, né? Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor. E é o que mais a gente faz, receia a dor. Mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. Então, olha que interessante, né? Como deveria ser o nosso, só tirei um trecho, né? Como deveria ser o nosso comportamento diante de uma situação de doença. A gente deveria compreender que é kármico e que, portanto, somos nós herdeiros de nós mesmos. Então, ou semeamos no passado ou ainda estamos semeando no presente. E aceitar a dor conforme ela vem, porque ela vem para nos promover e não para nos rebaixar. A dor vem para sensibilizar a nossa alma, para a gente poder desenvolver virtudes e delicadezas internas, nobrezas de caráter. E é isso, para isso que a dor vem, para isso que a dor está ali presente na nossa vida. Mas, em geral, a gente reclama que nem um doido e a gente quer que Deus cure a gente do dia para a noite. É assim que a gente faz. A gente não tem muita aceitação. Mas tudo é treinamento, né? A gente conseguir, quando tiver uma gripe, não reclamar muito, a gente já está, né? Que tem gente que não pode ter gripe. Tem uma personagem na minha família que, quando tem gripe, manca, eu não sei porquê, não me pergunte. A pessoa manca, anda curvada e reclama o dia inteiro. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Isso porque está gripado. Você imagina, né? Então, assim, a gente fica olhando, fica pensando, bom, pelo menos com a gripe eu já consigo levantar e trabalhar no manco, nem fico curvado, já é alguma coisa. Né? Mas pode ser que por outra coisa a gente fique churumingando o dia inteiro. Não sei, eu fico me observando, né? Para ver como é que é o negócio. O negócio é se observar. E aí o Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí, olha, a resposta é fantástica, né? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória
é que assenta na mais desinteressada caridade. Então, olha que interessante, é quando a gente consegue, né, abrir um pouquinho a mão dos nossos interesses pessoais e já começa a fazer algo em favor das outras pessoas, a gente já está um pouco melhor. Um pouco melhor. Às vezes a gente fica assim, não vou hoje na casa espírita porque está chovendo. Aqui em Petrópolis, se a gente fala que não vai na casa espírita porque está chovendo, eu vou dizer uma coisa para vocês não vão nunca. Com raras exceções agora por causa do efeito fervura. Porque aqui a gente não vai nem trabalhar sequer. Então, vai passar a maior parte do ano não fazendo nada. Essa é a verdade. Então, assim, mas a gente tem essas coisas, né? Que não sai porque está chovendo, não faz aquilo, porque, enfim, a desculpa, a lista é grande. Mas quando a gente consegue, né, sair um pouco desse processo, a gente vê que já está um pouco melhor. E aí, né, juntando para mostrar as questões do Fábio, as virtudes dele, né, e a gente aprender um pouquinho com o Fábio, que eu vejo assim, as obras do André Luiz é para a gente aprender com esses personagens. Não é para a gente ficar futucando, foi assim, não foi? Não é uma história. É algo que foi vivido, que é bom para a gente ver que, poxa, é possível ser vivido. E deve ser muito gostoso saber isso, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala motivos de resignação. A gente não tem nenhum. Então, tem gente que não tem motivo para ter resignação nenhuma. Lembre-se do caso da gripe, que a pessoa anda mancando e curvada. Coloca assim, também podem essas palavras ser traduzidas assim, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Veja bem, isso não é o culto do sofrimento, não é apologia ao sofrimento. Mas é feliz aquele que sofre porque ele já está com alguma condição de poder desenvolver alguma coisa. Então, é nesse sentido. Porque tem gente que a gente está vendo aí na sociedade que erra e não está passando por nada. Por quê? Porque não tem condições de sofrer. Ainda está naquele período que ele ainda pode errar sem responder tanto, né, nos primórdios lá dos seus erros. Está com a sua consciência anestesiada, está com aquela folga, né? E a gente vê que se a gente já está passando por alguma expiação, é porque a gente já está preparado, porque Deus não põe peso nos nossos ombros superior às nossas forças, porque aí ele não seria educador, ele seria punitivo, e Deus é Pai de misericórdia e justiça. Então, é só nesse sentido, não é apologia ao sofrimento, não. Tá? Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que as saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, esses são os motivos, só tirei um trechinho, mas a gente pode ler lá depois tudo, né? Dos motivos, tem muitos motivos para a gente ser feliz, para a gente aceitar o sofrimento, né? E a gente sabe que há as causas passadas, e a gente vai, assim, ter uma pequena noção das causas passadas no Fábio, que a gente vê que o pai dele fala, mas não quer aprofundar, o que ele não está errado. Ali não é hora de aumentar uma ferida. Dá-se a noção, mas não se vai fundo. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual, e cioso das nossas superioridades financeiras. Ambos, porém, cometemos graves erros mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Consagrou-os na senzala com severidade rigorosa e perdermos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável,
simplesmente por manter ponto de vista pessoal. E aí o que ele tem futuramente? Problemas na parte respiratória. Então, é só para a gente, às vezes, entender. Aqui foi relatado o que é, e para a gente, tomara que não seja relatado nessa vida, porque é muito duro saber o porquê, né? Mas, enfim, tem uma causa. A causa do Fábio foi essa. E aí a gente vê que o Fábio está lá naquela situação e ele pede para tomar um banho, lembra? Ele se sente mais revigorado, porque ele quer participar do último culto do lar com a família dele, mas antes ele quer tomar um banho. E eles vão aproveitar a água do banho para magnetizar e ajudar ainda mais o água. É uma substância altamente magnetizável. A água tem esse poder. Então, assim, é bom a gente lembrar que o dia que a gente está surumbate, macambuzo, vai para baixo do chuveiro, abre a água lá, lava, toma aquele banho de cima e embaixo, faz uma prece. A prece para você se conectar com Deus, porque Deus já está conectado com você, mas para você se conectar com Deus. E aí, naquele instante, a espiritualidade poder te ajudar a se libertar daquele sofrimento que você está tendo ali momentaneamente. Isso aqui é para a gente aprender. Que a gente tem um recurso para se salvaguardar em casa. E que às vezes a gente fica aí dizendo, se sentindo tão desprotegido e desamparado. Então, está passando um problema? No caso, a água do Fábio foi magnetizada e toda aquele passe magnético que ele tomou, que eles concentraram a substância tóxica toda na superfície da pele, nas glândulas sudoríparas, o que foi feito na hora do banho? Aqueles miasmas, aquelas coisas negativas, todas foram levadas pela água ralo abaixo. Então, a gente tem condições que em nosso lar existe um lar, na colônia espiritual nosso lar, um bosque das águas, onde as águas são preparadas pelos ministros, né, pelos espíritos que têm mais evolução. Ela é totalmente preparada por esses espíritos mais elevados, e ela então vai se converter em alimentação natural para toda a colônia. Então, olha que interessante, como a água ela pode ser magnetizada de várias formas, para fazer a limpeza, para nos alimentar e tudo mais. Só coloquei ali um pedacinho, só para depois vocês vão lá e coisa e tal, no capítulo 10 do livro Nosso Lar, dá uma lida sobre a questão do bosque das águas, tá? Para a gente ver o quanto que a água ela tem um grande poder. Para aqueles que fazem culto do lar, que eu não sei se todos fazem, mas se quiser, pode colocar uma garrafinha de água para fluidificar. É bom, gente. Né? A espiritualidade que está sempre esperando uma brecha para poder ser útil, vai nos ajudar a minimizar muitos problemas da nossa vida. Então, façam uso daquilo que a gente tem recurso para fazer. É a água do banho, é a água que pode ser fluidificada, magnetizada na hora do culto do lar, ou numa prece vigorosa também, que a gente, sei lá, de repente a gente passa aí uma situação de dificuldade, não se sente muito bem, não fica bem, fica meio fragilizado, faz uma boa prece e pede aos mentores espirituais para frutificar. Eles vão frutificar. Eles vão. Os amigos espirituais, os espíritos, né, que já estão lúcidos trabalhando na espiritualidade, eles estão ávidos por trabalho, porque sabe que o trabalho promove. Então, se a gente se colocar numa posição de compreensão dessa questão, a gente vai entender que a todo momento a gente está sendo socorrido por Deus. A misericórdia do Pai é infinita. Então, se a gente fizer a nossa parte, a parte de Deus ele faz. Tá? Muito bem. E aí ele abre uma passagem lá no culto do lar, depois ele vai para o culto do lar. Lembra que ele abre uma passagem de 1 Coríntios, né? Coríntios era o que morava em Corinto. Corinto era uma cidade muito materialista, eu não sei se vocês sabem disso. Mas justamente Paulo abre lá uma comunidade porque ali mais do que nunca precisava dessa comunidade para funcionar. E olha que interessante o ensinamento de Paulo de Tarso.
há mais ou menos 2.000 anos atrás, né? Porque, enfim, quase 2.000 anos atrás. Ele coloca assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há também corpo espiritual. Essa passagem vai falar do perispírito. E é claro que essa passagem não foi a esmo que caiu ali. O Fábio sabia que estava próximo da hora dele desencarnar e que ele perderia, deixaria para trás o corpo animal e iria para a espiritualidade com o corpo dele, espiritual. Então, corpo espiritual era o que é para nós o perispírito. Eu trouxe isso aqui quando eu faço curso de perispírito, do curso de perispírito, né? Curso de noções básicas, né? Eu trago sempre essa tabela de nomes do perispírito em outras correntes filosóficas científicas. E a gente vai ver que Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. Mas, por exemplo, a cultura judaica chamava de Ruach, eu não sei assim que se lê. Mas, enfim, em cada cultura, os caldeus chamavam de coroa de fogo, os cristãos primitivos de corpo glorioso, Paracelso, católicos, os teósofos, e vai por aí afora, né? André Luiz chama de corpo espiritual ou perispírito, Kardec chamou de perispírito, os egípcios chamavam de Ka, enfim, cada um dava um nome para falar da mesma coisa, que é o que nós chamamos, dentro da filosofia, dentro da doutrina dos espíritos, que é também uma filosofia, nós chamamos de perispírito, mas em outras culturas já se conhecia o perispírito, só que dava-se outros nomes, ok? É só para reforçar os conhecimentos, relembrar alguns conceitos e ver também que o perispírito não foi uma invenção, não foi uma descoberta da doutrina dos espíritos. Outras culturas filosóficas religiosas falavam. E aí eu vou perguntar a vocês, por que será que as outras culturas filosóficas religiosas falaram? Vou eu voltar de novo e bater numa tecla. Para quem já leu o livro A Caminho da Luz, vai saber que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra e que foi ele que enviou vários missionários em várias culturas filosóficas religiosas. Por isso, é importante a gente conhecer outras filosofias, porque lá também existem verdades, porque Jesus mandou seus missionários falarem sobre Deus e sobre suas leis. Então, no fundo das culturas filosóficas religiosas, existem a lei de Deus. É claro que aquilo que está assim meio perdido é porque a gente colocou muito do humano nas religiões. Então, o que não casar, muitas vezes aquilo que não casa se choca com as outras religiões, faz parte da interpretação humana. Porque, em essência, as religiões foram todas enviadas por Jesus, e, em essência, todas elas falam da lei de Deus. Não sei se me fiz entender. Eu, particularmente, eu gosto do taoísmo e do budismo, né, que tem raízes únicas, né? Eu, particularmente, vez por outra, estudo. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, por exemplo, Tao Te Ching. E Tao Te Ching, né? Lao Tse foi um missionário de Jesus, eu não sei se vocês sabem disso. E na Revista Espírita existe um artigo no qual Kardec avalia alguns ensinamentos de Lao Tse e diz isso também. Olha que interessante, né? Então, a gente tem que abrir os horizontes. Alguém levantou a mão e desistiu, foi sem querer, né? Então, vou seguir. Estamos acabando. E aí, a despedida de Fábio. Você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra, que é a esposa. Olha que bonito isso aqui, o Fábio falando. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua efetuosa dedicação. Isso, porém, olha que lindo, olha a nobreza do espírito. Isso, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos que já não possuímos nesse mundo. Quando não é possível conservar a mesma vibração de fé,
através das diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Isso é que é amor incondicional. Que se fosse a gente, ia falar assim, olha, eu vou ficar viúvo lá no plano espiritual, você trate de ficar viúvo aqui também na Terra, né? E ainda ia obsidiar a pobrezinha caso ela decidisse constituir nova família. Ele já diz para ela, olha, caso sinta necessidade, não se prenda, vá, né? Claro que ele sabe que ela ia escolher um companheiro bom para ela e para os filhos, ela não era uma desequilibrada, mas, veja, ele não algema ela, mas muito pelo contrário, o verdadeiro amor deixa a pessoa livre. Então, olha que bonito, isso do Fábio já é motivo para a gente bater palmas para ele, né? Pela eternidade afora. E aí eu coloquei essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lei de amor, que eu sempre cito, ainda ontem em palestra falei sobre ela, que é de autoria do espírito Lázaro, né? Que ele fala que no início, né, em nossas origens, éramos somente instintos, quanto mais avançado e corrompido, sensações, que é o amor de condição. Né? Quando instruídos e depurados, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, quando a gente chega no patamar dos sentimentos, o nosso amor é incondicional. Aí a gente ama como Santo Agostinho falava, que amar é deixar que o outro seja. A gente deixa, né, que o outro seja a nossa eterna vontade. Mas São Agostinho não estava falando disso, não. E aí que bonito, né? Ele coloca isso, porque ele fica preocupado. Na época dela, uma mulher sozinha na sociedade era muito complicado, gente. Era muito complicado mesmo, né? Não era como hoje. E ele, de qualquer forma, ele mostra para ela que ele sabe muito bem o que ele sente por ela e sabe muito bem o que ela sente por ele. E que é para seguir o caminho. Isso é que é amar, né? Isso me lembrou muito Khalil Gibran, né? E a história do Khalil Gibran está muito permeada desse amor também. É muito interessante a história dele. Eu esqueci o nome da pessoa que ajudava muito ele, era Mary Haskell, uma coisa assim, não tenho muita certeza nisso. Mas eles são almas que se amavam muito, mas não casaram. Não casaram. Olha que interessante. E eu tenho uma passagem do livro O Profeta, que ele fala sobre o amor, que eu acho, nossa, fantástico. Eu, particularmente, gosto muito de Khalil Gibran. Então, vamos lá. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Olha que bonito. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro dos ciúmes desvairados nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam na peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na Terra. E, se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha, ainda vai cooperar. Nossos filhos ainda frágeis necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Isso é que não é, isso é que é sair do umbigo da existência e olhar para fora. Né? Porque o resto é olhar só para o próprio umbigo. Ele abriu mão do interesse pessoal dele. Vai ser feliz. Eu te amo e vou continuar te amando. Com um companheiro ou sem um companheiro, eu te amo de qualquer forma. Né? Isso é que é bonito. E aí acontece a desencarnação de Fábio, né? Que ele então vai entrar num processo de hemorragia natural, nesse processo em que ele está, mas ele avisa a esposa, pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe, eu estou no meu fim. Olha que lucidez, hein? Você pode chamar, é um dever, porque a gente tem que prestar socorro, tem que fazer, mas entenda, é o meu fim. Isso é que é lucidez para morrer. Né? Reparei que Jerônimo repetiu o processo de libertação praticado em Dimas, lembra? Começa no gástrico, vai no cardíaco e, por último, o coronário. Pode falar, Márcia.
Não é porque eu lembrei, eu até risquei aqui, uma frase que ele fala para ela, que nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Isso aí. Bonito, né? Nossa, bonito e dificílimo de ser vivido. É assim que eu vejo. Dificílimo. muito. Muito. Né? Mas muito. que a gente tem que tentar, tem. Né? Tem que tentar. É mais um desapego. Né? E é interessante que aquele processo de desprendimento, que eu volto a falar, começa no gástrico, vai no cardíaco e termina no coronário, é tudo rompido, ele rompe até os últimos elos, porque com o Fábio não tinha necessidade de mais demoras, é tudo rompido, porque ele já estava para lá de preparado e adaptado. E aí acabou, né? Acabou. Fábio desencarna com louvor. E, assim, desejo que a nossa desencarnação, porque a morte é certa para todos, é a única coisa certa, que a nossa desencarnação possa, pelo menos, ser muito próxima dessa suavidade do Fábio. Que a gente consiga um pouco pior, digamos, ou não tão bom, ou não tão bem quanto o Fábio, mas se a gente chegar próximo, já está bom. Né? Eu já me dou satisfeito se eu chegar bem próximo, tá bom. Se não for também, vou ter que aceitar, é o meu nível evolutivo. Né? Então, é essa a questão. Tá? Então, gente, é isso aí. Era a mensagem dessa noite, é essa. Tá? Vou solicitar a Leida que faça a nossa prece final. Vamos iniciar hoje os nossos comentários, que serão breves, será no máximo em 20 minutos o comentário. É só um comentário para fazer a gente pensar. Não vai ser uma coisa, né, que a gente vai se estender muito no livro Agenda Cristã. Nós hoje vamos começar. O link do estudo é outro link que eu já botei lá no grupo do Agenda Cristã. Quem quiser participar, quem puder. Quem não puder, vai para o meu canal do YouTube e assiste depois. Não tem problema nenhum. Se também não quiser assistir, eu não magoo com ninguém. Tá? Mas todos estão convidados. E vou solicitar a Leida, então, que faça a nossa prece final. Muito obrigada a todos. Que vocês tenham uma semana excelente, de muita paz, de muito amor, de muita força. Tudo de bom. Beijo grande no coração. Obrigada, Nê. Obrigada, gente. Um beijo, beijo. Pode fazer, Leida. Beijo. Beijo a todos. Beijo a todos, gente. Tchau, Mari. Tchau, Graça. Tchau, querida. Boa noite. Boa noite. Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso irmão maior, aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos familiares que se encontram na espiritualidade, preparando também, Senhor, o nosso retorno, ajudando-nos na ambiência, não só aqui do nosso lar, mas também na ambiência da parte espiritual, para favorecermos um retorno mais aconchegante, junto com o nosso despertar, bem como que antecede o nosso preparo para esse momento, Senhor. Possa nos auxiliar, querido Mestre, no dia de hoje, que através desse estudo nos favoreceu mais uma vez o despertar do que realmente estamos fazendo nesse nosso momento encarnatório. Que possamos avaliar a nossa trajetória evolutiva, as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, Senhor, as nossas vontades, para que assim possamos organizar cada vez mais esse corpo físico que tanto nos auxilia nesse nosso momento e que tanto nos auxiliará, seja de outra forma, em tantas outras encarnações que teremos a oportunidade, mas que nos auxilie para que não percamos a força, a fé e a coragem nesse momento, Senhor, de descoberta e desprendimento da vida material. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida, pela ajuda constante que temos. E direcionamos mais uma vez, assim como foi feito através da nossa irmã Célia, a prece direcionada à nossa irmã Valdelice Maria de Souza dos Santos, que certamente pela ciência aqui da Terra retornará em breve à parte espiritual. Que ela e junto seus familiares também possam ser amparados, Senhor. E da mesma forma, lembrando daqueles
nossos amigos, nossos queridos que já partiram a parte espiritual, ou aqueles que também estão a caminho, que eles possam também ser amparados e recebidos por Ti, como na certeza sim temos, mas que possa também, Senhor, aliviar os corações daqueles que aqui ficam e também favorecendo o alívio daqueles que se vão. Obrigada mais uma vez por essa semana que se inicia cada vez mais com a esperança, com a certeza dessa querida doutrina que tanto nos auxilia e nos consola. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade da vida, as casas espíritas daqueles aqui presentes que também tanto auxiliam a cada um. E muito te agradecemos, Mestre, a nossa irmã Enir, por trazer tão belos ensinamentos, auxiliando-nos nas nossas dúvidas e favorecendo as nossas interpretações. Envolvam-nos mais uma vez, amparando cada lar, Senhor, envolvendo cada coração, que seu amor se faça presente, que assim seja.